A gente está aí com a nossa cobertura completa sobre, infelizmente, uma tragédia dentro do transporte público. Um jovem de 18 anos, esse aí, o David, acabou perdendo a vida. Ele tinha passado o dia com a namorada em casa. Foi com ela de ônibus até a casa, ela ficou em casa e ele estava voltando para a casa dele quando bandidos entraram dentro do coletivo para fazer aí um arrastão e ele, infelizmente, acabou perdendo a vida. E eu estou aqui com o doutor Sérgio falando exatamente sobre os direitos das pessoas. A gente está recebendo na redação, já me passaram aqui informação, muitas pessoas ligando para a gente, para a nossa redação, perguntando exatamente o que fazer, qual o primeiro passo numa situação de assalto. Nem diria esse da vida que se perde, né? Mas esses assaltos que aí acontecem semana passada, inclusive, acho que todos os dias a gente falou de um assalto. Exato. Em uma situação em que o usuário do serviço ele sofre um furto ou roubo dentro do coletivo, o primeiro passo é registrar a ocorrência policial. Porque com o registro da ocorrência na delegacia de polícia, a Polícia Civil vai ter esse mapa, vai conseguir construir esse mapa do crime para poder ampliar as questões, né, de repressão a essa prática delitiva. De posse desse boletim de ocorrência, quando ele registrou essa ocorrência policial, ele tem que procurar então o ressarcimento daqueles bens que foram subtraídos dele no decorrer do cumprimento desse contrato de transporte. Então ele pode procurar o Departamento de Defesa do Consumidor, né, um órgão de defesa do consumidor, o PROCON do município ou o PROCON do estado, né, para poder perquirir esses danos materiais que ele sofreu. Agora, se ele sofreu também um determinado dano moral, né, ele sofreu um transtorno, sofreu um dissabor, que é verdadeiramente o que ocorre, né? Ninguém está aguardando ali, ninguém espera. Isso é pego de surpresa, você ser assaltado, né, muitas vezes com uma arma dentro de um transporte coletivo. Então, você sofre ali um dano, né, à sua imagem, à sua moral. Então, ele deveria procurar, então, a Defensoria Pública ou um advogado de sua confiança para poder propor ação judicial cabível. São várias situações, né, doutor? Sim. Então, primeira coisa, buscar... Registrar a ocorrência policial. Registrar a ocorrência, isso é importante. Primeiro passo, registrar o BO na delegacia e pode ser um boletim online também? Pode ser um boletim online e esse boletim ele vai servir como prova no processo judicial, né, daqueles bens, porque muitas vezes você tem determinado bem e esse bem não possui mais uma nota fiscal. Né? Mas quando você vai lá e registra a ocorrência, o registro dessa ocorrência tem a fé pública, né, do agente público, você constitui a prova daquilo que você efetivamente perdeu, daquilo que você sofreu. Então vamos lá, fizemos o boletim de ocorrência que pode ser na delegacia ou pela internet também, que existe já a Polícia Civil, esse serviço de boletim online. Segundo passo. Segundo passo, se o dano foi estritamente material, você teve subtraído determinado bem. Ou seja, roubaram seu celular, roubaram sua carteira com documentos. Isso, você pode procurar o órgão de defesa do consumidor, o PROCON mais próximo, né, da sua cidade ou o PROCON estadual, para poder registrar uma reclamação administrativa. Também no PROCON? Também no PROCON. Tá. Porque o PROCON, ele não vai poder te indenizar por danos morais. A indenização por danos morais, ela pressupõe jurisdição. Então, só o Poder Judiciário pode decidir sobre eventual indenização por danos morais. Mas aí você buscou o PROCON. E aí, o que acontece? E aí no PROCON vai tramitar um processo administrativo, né? A empresa que presta esse serviço de transporte de pessoas, ela vai ser notificada para poder responder a essa pretensão do consumidor. Então vai ser aberto um prazo para que ela solucione ou não, para que ela efetue esse ressarcimento ou não. Se não for efetuado esse ressarcimento, o PROCON pode multar a empresa, né, por transgressão de direito do consumidor, mas o consumidor, a princípio, ele fica sem o seu direito guarnecido, né? Então, ele teria que procurar, ele é encaminhado automaticamente pelo PROCON para o Poder Judiciário. Inclusive, também a própria reclamação que é registrada no PROCON também serve de prova, assim como o registro da ocorrência policial. Pois é, olha, tem muitos casos, são muitos exemplos. Agora, só nesse mês, desde o início de novembro, o jornalismo aqui da TV Vitória registrou pelo menos 9 casos de assaltos a coletivos. A sensação realmente de insegurança na população só está aumentando. Para quem precisa usar o transporte coletivo na Grande Vitória, o medo predomina. Na segunda-feira da semana passada, um ônibus da linha 516, que faz Terminal do Ibis ao Terminal de Jacaraípe, foi alvo de 3 criminosos, um maior e 2 menores. Os 2 adolescentes foram apreendidos no mesmo dia pela PM. Na terça-feira de manhã, um ônibus que saiu do terminal de Jardim América com destino ao terminal de Carapina foi o alvo da criminalidade. Os 2 assaltantes embarcaram no terminal e se dividiram dentro do coletivo, um na frente e o outro atrás.
Segundo quem estava no ônibus, eles estavam quietos até que anunciaram o assalto e se mostraram bastante agressivos. No dia 5, o terminal de Jardim América também foi o ponto de embarque dos criminosos. 30 passageiros foram alvos dos dois bandidos. O ônibus da linha 561 vinha do terminal de Campo Grande, com destino ao terminal de Jacaraípe. Na Serra também teve coletivo sendo assaltado. No dia 14, o ônibus da linha 896, que sai do terminal de Laranjeiras com destino ao bairro Santiago, também na Serra, foi alvo de 2 criminosos. Depois do crime, a dupla fugiu de bicicleta. No dia 16, 2 homens embarcaram no ônibus 770 da linha Terminal de São Torquato, em Vila Velha, a Bela Vista, em Cariacica. A dupla levou celulares e pertences dos passageiros. Ainda em Vila Velha, os assaltos em coletivos não acontecem só quando os criminosos embarcam em terminais ou em pontos de ônibus. No último dia 21, criminosos fecharam um coletivo da linha 533, terminal de Campo Grande a terminal de Vila Velha, na rodovia Leste-Oeste, em Rio Marinho. 2 homens saíram do carro e cometeram um assalto. Pois é, isso só agora, tá? No mês de novembro, tantos e tantos casos aí. A gente está com várias participações aqui na nossa transmissão ao vivo. Marciane Almeida, triste, andamos tensos e cada vez que uma turminha pula a roleta, o coração dispara e você já fica desesperado. Ela está falando que anda com frequência na 582, Padre Gabriel, e 6111, Praia da Costa. Rosane Tavares aqui, infelizmente, foi roubada no coletivo e fiz todos os trâmites para ser ressarcida dos bens. E ela diz aqui, doutor Sérgio, que não deu em nada. Infelizmente, ela pode ter proposto a ação judicial, né? E a ação judicial ainda pode estar tramitando, porque a gente conta, infelizmente, com a lentidão do Poder Judiciário, em muitos casos. Mas também essa ação pode ter sido julgada procedente. Ela não informou exatamente qual foi o desfecho desse caso, mas ela pode ter sido julgada improcedente. Mas aqui abaixo ela está falando que fui na Defensoria Pública e a empresa ganhou, pois alegaram que não tinha nada a ver. Então foi um caso de improcedência. Muitas vezes a empresa acaba suscitando como matéria de defesa que ela não tem qualquer ingerência sobre questões de segurança pública, como efetivamente não tem. Só que ela, como uma empresa privada, ela tem atraída para si a responsabilidade civil nesse contexto. Porque o consumidor ele tem direito de ter o ressarcimento integral daqueles danos causados. É a teoria do risco-proveito. Se eu sou uma empresa e essa empresa tem o lucro, ela também tem que arcar com quaisquer danos que o consumidor venha a sofrer. Mas muitas vezes, infelizmente, dependendo do entendimento do juiz, o juiz acaba julgando improcedente a demanda. Mas não é a corrente majoritária. A corrente majoritária do Poder Judiciário é de que a empresa de transporte coletivo tem sim responsabilidade civil. A Cristiane Mendes está até falando aqui, não sabia que as empresas de ônibus têm obrigação de ter policiais nos ônibus à disposição dos usuários. Ela ainda complementa aqui, parece piada. Policial efetivamente não, porque a empresa é uma empresa privada. Ela presta um serviço público, mas é uma empresa privada. Seria também até impossível, né, ter um policial dentro de cada coletivo. Mas a empresa ela não pode se eximir da responsabilidade de adotar e tomar todas as providências necessárias para ceifar, né, esse tipo de conduta delituosa e garantir ao máximo a segurança do usuário como consumidor. A Ellen participando aqui, vergonha, viu? Até quando nós, trabalhadores, vamos poder ter? Ela ainda fala que nós não temos sossego, só Deus, viu? Ela ainda comenta. A Lucimar Xavier, nós saímos para trabalhar, não sabemos se iremos voltar com vida ou nus, porque também, né, pode ser assaltado. A Ellen aqui falando, é uma vergonha. Até quando? Ela pergunta. Aí a Isa Santos está aqui, olha, chorando, coração, uma imagem de coração partido, falando sobre o David. Ele era amado por todos, um menino que Deus enviou e acabou levando o meu amiguinho. É uma amiga também do David aqui se manifestando nas nossas redes sociais e pelas redes sociais tem várias manifestações de amigos do David lamentando o que aconteceu com esse jovem de 18 anos. E olha só, a gente até separou uma mensagem que foi postada, eu vou pedir para colocarem aí na tela, porque realmente a gente também se sensibiliza. A amiga disse o seguinte: infelizmente hoje perdemos mais um amigo, uma pessoa incrível, brincalhona e trabalhadora que estava lutando para tirar sua carteira e conquistar seus sonhos. O céu se alegra e a terra chora. Outros também se manifestaram, eu vou lendo aqui e eu vou ficando realmente arrepiada, porque
é de sensibilizar a gente. Acho que o luto é da família, mas todo mundo fica muito triste com o que aconteceu com esse rapaz, coisa que poderia acontecer comigo, com você que está em casa, com qualquer um. Todos nós estamos aí passíveis de também sofrermos uma situação como essa. E olha, vamos voltar a exibir aí a sonora, a entrevista que a gente fez com o pai do David, porque agora ele diz que espera justiça e que os responsáveis sejam punidos. A única coisa que eu queria é que a justiça corresse atrás, pudesse punir quem fez isso com ele. E que Deus conforte, né, a gente que é pai, a mãe dele, né? Porque está sendo difícil perder um filho na flor da mocidade como ele. Jamais eu estava esperando isso. Pois é, olha, depois de mais esse triste crime que aconteceu no fim de semana, o secretário estadual de Segurança Pública, Nilton Rodrigues, se reuniu pela manhã com a alta cúpula da Polícia Militar e da Polícia Civil e também com representantes da CETURB e do GVBus. O resultado desse encontro deve ser divulgado agora à tarde. A CESP vai dar uma entrevista coletiva à imprensa. O horário foi definido agora há pouco, divulgado agora há pouco, vai ser às 4 da tarde. E olha, a Polícia Militar, a gente procurou a Polícia Militar também para falar sobre essas situações recorrentes aqui, principalmente na região metropolitana. E a PM disse que faz abordagens a coletivos em todos os bairros da Grande Vitória, inclusive em Riviera da Barra, Vila Velha, onde ocorreu o crime desse domingo. Nesse ano, de janeiro a outubro, a PM disse que 63 mil coletivos foram abordados, que dá uma média de 200 ônibus por dia. As ações acontecem a partir do mapeamento de todas as ocorrências registradas. Por isso, importância de fazer o boletim de ocorrência, segundo a polícia. Bem, e a Polícia Civil disse que está investigando esse crime com bastante rigor. Além disso, pediu também a ajuda da população para denunciar possíveis suspeitos. É só ligar para o 181, é o Disque Denúncia, você não precisa se identificar. E como eu falei, teve uma reunião pela manhã e todos os detalhes desse encontro, o que foi definido, quais os próximos passos agora a gente espera que sejam dados pela Secretaria de Segurança Pública. Vão dar aí uma resposta às 4 da tarde para toda a população. Vamos ver se eles passam alguma novidade também sobre operações especiais que podem ser feitas, como vai ficar a segurança, principalmente na região metropolitana, onde tem se concentrado os crimes dentro do transporte público, um transporte que é o principal meio de locomoção da população, né, doutor? Certamente. Então, tem que dar uma resposta para a população, porque não dá para andar nessa insegurança toda. Isso, tanto o poder público quanto a empresa tem que dar uma resposta efetiva para o cidadão, porque essa sensação de insegurança, ela é uma infeliz realidade que a gente vivencia atualmente. Só que o transporte público é uma necessidade, né, pública, uma necessidade de todos. Você precisa se locomover e você precisa necessariamente celebrar esse contrato de transporte de pessoas. Então, assim, não só você tem essa responsabilidade das empresas, assim como em qualquer outro fornecedor, qualquer outro estabelecimento. Se você está no interior de um estabelecimento bancário, por exemplo, e você sofre um furto ou roubo dentro desse estabelecimento, ou um estabelecimento supermercadista, ou qualquer outro, ela tem sim, esse fornecedor tem a responsabilidade civil de indenizar, assim como as empresas também que prestam esse serviço de transporte. Pois é, então tá aí, tá dado o recado, temos direitos. Agora é importante, primeira coisa, registrar. Vamos só para a gente recapitular, doutor. Registrar o boletim de ocorrência. Correto. Vai para o PROCON. Sim, se o dano for estritamente material. Vai para o PROCON e aí o próprio PROCON vai encaminhar esse processo para que chegue à justiça. Exato. Se o problema não for resolvido em sede administrativa pelo PROCON, a empresa não quiser resolver o problema, o PROCON encaminha o consumidor para o Poder Judiciário. Aí o consumidor vai ao Poder Judiciário e propõe essa demanda. Sozinho, se a ação fato é 20 salários mínimos... Mas aí Poder Judiciário qual? Um juizado especial cível. Os juizados especiais cíveis você não precisa de advogado. São aquelas pequenas varas. Isso. Você teve furtado ou roubado um telefone celular dentro do transporte coletivo. Esse valor do dano material não supera 20 salários mínimos. Então o usuário, o consumidor, ele pode comparecer sozinho, desassistido de advogado, em qualquer juizado especial cível da sua cidade, para poder propor essa demanda. Agora, quando o valor da indenização
tanto por dano material ou por dano moral, supera 20 salários mínimos, mas não supera 40 salários mínimos, entre 20 e 40, ele precisa necessariamente da assistência de um advogado. Então, se ele não puder contratar um advogado de sua confiança, ele tem que procurar a Defensoria Pública para poder propor essa ação. Acima de 40 salários mínimos, tem que procurar uma vara civil, né, que é o que a gente chama de justiça comum. Geralmente, no ônibus, a gente não vai estar com tantos bens assim que valham tanto, então geralmente vai na justiça comum, se não der certo no PROCON, busca a justiça comum, são os pequenos juizados, né? Correto, isso mesmo. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui, tirando as nossas dúvidas. Boa tarde, uma ótima semana. Eu que agradeço, boa tarde.